A palavra de Deus nos relata dizendo no livro de Esther, capítulo 4, a partir do versículo 12: e fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mas que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste ao reino. Versículo 15: então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Louvado seja Deus. Amém? Levanta as suas mãos aos céus, conforme a sua fé, pede para que o Espírito de Deus possa trazer uma palavra aos nossos corações aqui nessa manhã. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor pode, meu Pai, trazer a revelação dos seus mistérios. O Senhor pode falar aos nossos corações aqui através dessa porção que foi meditada, ó Pai, para que nós possamos sermos fortalecidos pela Tua Palavra, edificados pela Tua Palavra, louvados pela Tua Palavra, e que sejamos, meu Deus, peças, que o Senhor venha, meu Pai, nos usar para trazer avivamento em cima dessa terra, meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Transmite mesmo a palavra aos nossos corações. Aqui estou na posição de servo, ó Pai, para ser utilizado por Ti e compartilhar uma palavra do Senhor para todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tomem os vossos assentos, glorificando e exaltando a Jesus Cristo, Filho de Deus. Glorifica a Deus com mais alegria. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Isso, pode glorificar, pode celebrar a presença do Altíssimo Deus. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, irmãs aqui presentes, para todo avivamento é preciso coragem e fé. É preciso coragem e fé. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E em todos os momentos que Deus levantou avivamentos em cima dessa terra, Ele também levantou homens e mulheres corajosos, homens determinados e de muita fé. Uma pessoa que não tem fé, ela não crê no impossível. Uma pessoa que não tem fé, nem para si mesma, como é que ela vai ser usada para trazer avivamento para uma geração inteira? Então precisamos ter fé. Pessoas que não têm fé, eles tendem a ser apenas murmuradores. Eles vão vendo as coisas que parece que não está bem aos seus olhos, e às vezes não está mesmo, mas não tem fé para reunir e conversar ali e dizer: olha, alguma coisa não está bem, alguma coisa não está bem. O que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer? E aí então, com muita coragem e fé, criar ali um planejamento e começar a executar aquele planejamento
para que aí então, louvado seja Deus, glória a Jesus, algo seja feito ali naquele lugar. Precisamos de coragem e fé. E quando nós olhamos, louvado seja Deus, para o livro de Esther, nós vamos contemplar aqui, a partir do capítulo 3, depois ali de todas aquelas festas, depois que ali, louvado seja Deus, houve aquela troca, aquela transição ali de rainhas, depois de passar tudo aquilo ali, um homem chamado Ramã, ele vai se levantar com muito ódio no seu coração, com um desejo de exterminar o povo judeu, de exterminar os remanescentes de Deus. Esse homem, por causa de uma rixa pessoal e de seu ego ofendido, ele tentou eliminar o projeto do coração de Deus para a salvação do mundo inteiro. Deus havia escolhido um povo, separado um povo, para que esse povo viesse ser um povo escolhido, do qual peregrinaria por essa terra, e esse era o projeto de Deus para a salvação do mundo inteiro. Ele, movido pelo ódio e orgulho cruel, tentou exterminar para sempre esses remanescentes de Deus, esse povo de Deus, por causa de uma rixa pessoal, por causa de um orgulho, porque ali, louvado seja Deus, quando ele se apresentava ali, quando ele entrava no palácio real, e ele foi informado que havia um homem ali, judeu, que não se curvava todas as vezes que ele entrava, e quando essa informação chega a ele, ele fica furioso. Quando aquele homem se apresentava e alguém ali não se curvava para ele, louvado seja Deus, ele não satisfeito, aleluia, glória a Jesus, ele vai então agora planejar algo muito cruel para os judeus e para aquele povo que estava ali naquela nação. Irmãos, eu quero fugir aqui um pouquinho só, para a gente continuar aqui trabalhando esses textos do livro de Esther. Mas o homem maligno, o sistema desse mundo, a maior raiva que eles têm do povo de Deus é que nós não se curvamos, não se prostramos a esse mundo, não se prostramos, louvado seja Deus, aquilo que o mundo quer impor para nós. E por isso a fúria, o ódio do sistema, do homem maligno contra nós, porque o que eles querem é que nós venhamos se render a eles, e com isso então eles mostrar o poder que eles têm, a autoridade que eles têm, e se sentir então agora poderosos ainda mais. Mas quando a igreja não se prostra ao sistema, quando a igreja não se prostra aos homens malignos, então eles começam a perseguir a igreja de Cristo. Uma igreja, ela só será perseguida quando ela mantém fiel aos princípios que Deus estabeleceu para ela. Se uma igreja não está sendo perseguida, alguma coisa está errada. Se uma igreja não está sendo perseguida, ela está sendo persuadida. Se uma igreja não está sendo perseguida, louvado seja Deus, aleluia, ela já foi persuadida. Então, bem-aventurado é uma igreja perseguida, porque se uma igreja está sendo perseguida pelo homem maligno, pelo sistema mundano, é porque essa igreja continua guardando os princípios de Deus. E eu vou voltar para o texto aqui, dos capítulos aqui do livro de Esther, porque quando então agora ele descobre que o homem que
não se prostrava, que não se rendia a Amã, era Mardoqueu. E aí chegava para Mardoqueu e falava: por que é que você não se prostra? Por que é que você não se curva? E ele não respondia nada. E por vezes, eles perguntavam para Mardoqueu: por que é que você não se curva? Até que chegou uma hora que ele vai dar uma resposta só. E a resposta que ele vai dar é: eu não me curvo porque eu sou um homem judeu. Pronto, não precisou ele falar mais nada. Eles sabiam por que é que ele estava levando aquela resposta. Porque ele entendia que um homem judeu, porque ele entendia que um homem que serve a Deus, que uma igreja que adora unicamente ao Deus dos céus, não se prostra a nenhum tipo de sistema maligno, não se prostra a homens malignos dessa terra, não se prostra a qualquer outra coisa que não seja aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, por isso, quando o sistema se levantar contra você, querendo te impor alguma coisa, querendo exigir que você venha se prostrar até ele, às vezes nem precisa você abrir a sua boca para dar respostas longas, falar muita coisa, não. Responde apenas para eles que você tem um Deus, o único Deus. Responde para eles que você tem um Deus, o único Deus, que é digno de todo louvor e toda adoração, e que não divide a sua glória com ninguém, e somente a Ele louvor e glória, somente a Ele adoração. Pronto, acabou. Só que aí a fúria deles vão se levantar ainda mais. Só que aí, meus irmãos, eles vão se levantar ainda mais contra nós. E é aí que devemos exercer a nossa fé, a nossa coragem, e dizer: ainda que se levantam, ainda que levantam decretos contra nós, para nos exterminar, para nos matar, nós vamos permanecer fiel ao nosso Deus. Como Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando o rei chega para eles e vão dizer assim: olha, nós vamos tocar de novo os tamboris, nós vamos levantar louvores novamente, e assim que os tambores forem tocados, vocês se prostram. Sadraque, Mesaque e Abidnego, movido por fé, vai dizer assim: ó, quanto a isso, rei, não tem mais conversa, nós não iremos se prostrar. Se Deus quiser livrar, amém. Se não quiser também, amém. Mas nós não nos prostraremos. Glorifica a Deus, exalta o nome santo do Senhor Jesus. E é isso, meus irmãos, que acontece no texto que nós lemos. Porque louvado seja Deus, quando então ali Esther fala para o povo então jejuar, para o povo fazer alguma coisa, Mardoqueu vai chegar para Esther e vai dizer: ei, vem cá, vem cá. Mardoqueu vai chegar ali para Esther e vai dizer assim: olha, presta bem atenção, a partir do versículo 12 que nós lemos. E fizeram saber Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escapará da casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe, se não para qual esse tempo com este chegastes ao reino. Mardoqueu vai dizer para ela assim: olha, toma cuidado, porque pode até que, se você não se levantar para livrar esse povo, de alguma forma Deus vai livrar o seu povo. No entanto, você que mora no palácio real vai perecer, juntamente com toda a sua casa.
E quem sabe não foi para esse tempo que Deus te levantou. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou aí dentro desse palácio. Quem sabe não foi por causa da onisciência de Deus, que já sabia que um homem movido de inveja e fúria iria se levantar para exterminar os judeus. Ele te colocou aí dentro. Quem sabe não foi para esse tempo. Glória a Deus. Deus, meus irmãos, Ele é sabedor de todas as coisas, e Ele, por saber de todas as coisas, Ele pode muito bem antecipar as coisas. Antecipar de qual forma? Ele sabe quando se levantará contra nós uma grande fúria do inimigo. Ele sabe quando se levantará contra nós uma grande perseguição maligna. Ele sabe quando, louvado seja Deus, o homem movido de inveja, de fúria, vai se levantar contra a igreja de Cristo. E aí, antes que isso venha a acontecer, Deus já começa a trabalhar nos seus, para levantar homens e mulheres com muita coragem e fé, para serem usados para trazer um grande avivamento em cima dessa terra. Antes que a perseguição venha, antes que aquilo que o homem projetou aconteça, Deus é fiel para levantar homens e mulheres em cima dessa terra para trazer avivamento. E é exatamente isso que eu entendo, meus irmãos, que Mardoqueu está falando para Esther. Esther, quem sabe não foi para esse tempo, Esther, porque Deus te colocou em posição ali de destaque. Deus te colocou para que você viesse estar ali diante do rei todos os dias. Deus te colocou dentro do palácio, aquele que tem o poder de livrar o povo. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou aí dentro, mulher, porque, meus irmãos, nada é por acaso no reino de Deus. Tudo que Deus faz, Deus tem um propósito. Há propósito em todas as coisas debaixo do céu. Aleluia. Glorifique, exalta Jesus Cristo, Filho de Deus. Exalta e glorifique o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu já quero começar a aplicar essa palavra aos corações de todos nós que estamos aqui nessa manhã. Você não está aqui por acaso. Você não veio aqui para esse culto por acaso. Você não está ouvindo essa palavra por acaso. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te levantou. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te trouxe aqui a esse lugar. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te chamou para a oração. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te trouxe para esse lugar dizendo: eu tenho uma grande obra para fazer na sua vida. O inimigo está se levantando contra a minha igreja. Eu quero cumprir promessas no meio do meu povo. Eu te escolhi, eu te separei, aleluia, para esse tempo. Eu te separei para esse tempo. Eu te separei para esse tempo. Alabaste, Amaranto de alabaste, de calabaste, de calabaçai. Manto de lanto de lebreçui, alabaste, de decalamanto de labaraste, de calabai. Ah, se Deus tomasse todos nós aqui nesse lugar, para tomar essas ruas, para tomar essa cidade, para tomar esse país, levanta o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ah, se Deus tomasse toda essa igreja, unidos em oração, unidos em consagração, unidos em jejum, para orar e para falar com Deus dos céus e clamar a Ele por avivamento, clamar a Ele por salvação de almas, clamar a Ele por renovo. Eu tenho uma convicção dentro do meu coração, meus irmãos, eu tenho uma convicção dentro do meu coração, que se todos nós tomarmos essa decisão aqui nesse lugar, essas cadeiras estarão lotadas, esse lugar não vai caber as pessoas, almas e maus almas se renderão aos pés do Senhor Jesus Cristo aqui nesse lugar. E quando almas e mais almas se rendem aos pés do Senhor Jesus Cristo, essas pessoas, elas invadem o poder público desse país, elas chegam aos lugares dos poderes desse país, e lá elas começam a trabalhar, e trabalhando lá, eles vão começar a trabalhar em favor do povo de Deus. E quando decretos, aleluia, e quando decretos planejados no oculto para se levantar contra a igreja de Cristo, é essa pessoa que Deus vai usar lá dentro do poder público, é essa pessoa que Deus vai usar nos lugares onde os homens têm poder
estão levantando leis contra a igreja, estão levantando leis contra o povo de Deus. Aí então essa pessoa chega para o pastor da igreja dizendo: eu tenho aqui, aleluia, eu tenho aqui uma mensagem para te trazer, pastor, eu tenho algo para te falar, pastor. Eu estou ali diante do presidente, eu estou ali diante das autoridades, e eu estou sabendo que estão se levantando contra a igreja de Cristo. Então conselho eu vou te dar, pastor: levanta a igreja em oração, levanta a igreja em jejum, levanta a igreja em consagração, aleluia. Ah, igreja do Senhor, quem sabe não foi para esse tempo. Quando pessoas começam a se render aos pés do Senhor Jesus Cristo, as pessoas que começam a render aos pés do Senhor Jesus Cristo são as mesmas que trabalham nos lugares dos poderes públicos, que estão de frente com as autoridades, que estão de frente ali com os maiores comerciantes. São pessoas de todas as classes que se rendem a Jesus quando acontece um avivamento. E aí essas pessoas vão saber de coisas que, quem sabe, se não tivesse ninguém lá dentro, não saberia. Como é que acontece ali? Mardoqueu está ali dentro do palácio, Esther também. E quem é que Deus vai usar para livrar o povo? Aqueles que tinham informações privilegiadas, aqueles que estavam diante do rei, pessoas que são servos de Deus, que trabalham no poder público, que estão diante das autoridades, que têm informações privilegiadas, antecipadas. E aí, quando Mardoqueu libera essa palavra para Esther, dizendo: quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te levantou. A palavra de Deus vai nos relatar dizendo que então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Amém. Quando ela fala isso, ela está agindo como os nossos irmãos Sadraque, Mesaque e Abednego. Ela está dizendo: eu vou me apresentar ao rei, ainda que isso é contra a lei, porque se alguém apresentar ao rei sem ser convidado, é digno de morte. Se ele não me aceitar, se ele não levantar o cetro e apontar para mim, certeza que eu morrerei. Mas se eu morrer, morrerei. Mas eu não vou ficar aqui parado sem fazer alguma coisa pelo meu povo. Louvado seja o nome, homens e mulheres corajosos, determinados, homens e mulheres, louvado seja Deus, que não teme a própria morte, mas que luta contra o pecado até o sangue. Homens e mulheres valentes, que olham, meus irmãos, para o mundo que está entrando em uma apostasia, e diz com eles mesmo: não, nós precisamos fazer alguma coisa. Se o sistema se levantar contra mim e me matar, morrerei. Mas eu não vou ficar aqui parado, assistindo, imóvel ao que está acontecendo. Eu vou fazer alguma coisa. Foi o que Esther determinou no seu coração a fazer. E no último versículo que nós lemos vai dizer: então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. O povo orou, o povo jejuou, Esther se apresentou ao rei, o rei aceitou a sua entrada e disse para ela: mulher, tudo que você me pedir, eu te darei. Fala o que tu queres, qual é a sua petição? E ela vai dizer para o rei: rei, eu vou preparar uma grande festa, um grande banquete, e eu gostaria que o senhor se apresentasse nesse banquete, se é do teu agrado. Igreja,
Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glorifica a Deus com as suas palmas, por favor. Irmãos, quando a irmã se apresenta para o rei e vai dizer para o rei: rei, tem um povo aí que está se rebelando, está esparramado por todo o seu reinado. Esse povo é um povo rebelde. Não seria melhor a gente exterminar eles, acabar com eles? Eu ofereço para o senhor aí uma quantidade bem grande de pratas. E o rei olhou para ele e disse assim: guarda suas pratas. No entanto, faça o que você quiser com esse povo. A palavra de Deus vai nos relatar dizendo, meus irmãos, que esse homem então agora vai escrever cartas e esparramar por todas aquelas províncias. E o que estava escrito no conteúdo daquelas cartas era que todo o povo judeu ali daquele lugar viesse a ser exterminado. Já havia um decreto. Aquele homem se levantou para exterminar os remanescentes de Deus, e esse foi o seu maior erro. O seu maior erro. Irmãos, ninguém pode contra a igreja de Cristo. Ninguém pode contra os projetos de Deus. Deus sempre vai guardar os seus remanescentes. Deus sempre vai guardar os seus. A igreja foi instituída para ser uma igreja vitoriosa, e ela vai ser vitoriosa até a volta de Cristo. O que é que nós devemos ter cuidado, nós que estamos aqui nesse lugar, é sermos participantes dessa igreja de Cristo. Porque se nós não formos homens e mulheres corajosos em cima dessa terra, é bem provável que a gente vai cair na apostasia que já se alastra pela humanidade. E aí a gente vai ficar como homens e mulheres murmuradores, que só reclamam, mas não se posiciona. Mulheres murmuradoras que só reclamam, mas não se posiciona. E aí a gente vai cada dia mais contemplando a igreja avançando, e você cada dia mais distante dela. A igreja vitoriosa, e você cada dia mais distante dela. Porque o que a igreja foi estabelecida para ser, ela vai ser até a volta de Cristo. Então o que nós precisamos fazer para que nós possamos ser vitoriosos junto com a igreja de Cristo? Se posicionar, se enquadrar nela, ser participante desse corpo, como homens e mulheres determinados, para que nós possamos continuar avançando junto com a igreja de Cristo. Irmãos, a vontade de Satanás é exterminar de uma vez por toda o povo de Deus, mas ele não consegue, ele não pode. A vontade dele, louvado seja Deus, é de exterminar de uma vez por todas, mas ele não pode. Mas não é por isso que ele vai ficar de braços cruzados. Ele então agora vai atacando um aqui, atacando o outro ali, e muitos vão caindo nesses ataques do inimigo e ficando pelo caminho. Mas aí quando uma igreja começa a ficar adormecida, quando uma igreja inteira começa a deixar de jejuar, de orar, de buscar a face de Deus, essa igreja começa a ser neutralizada. Começa a ser neutralizada. E aí é a hora que Deus se levanta. Por quê? Porque a igreja que ele estabeleceu é uma igreja vitoriosa. Então jamais ele vai deixar a sua igreja ser vencida. E aí ele se levanta, louvado seja Deus, para trazer avivamento em cima dessa terra e quebrar as cadeias malignas que quer neutralizar a sua igreja. E aí ele vai buscar, ele vai procurar quem é que está na brecha. Ele vai procurar aqueles que são corajosos, aqueles que estão determinados, que quando ele convocar, que quando ele chamar, estarão prontos e dizendo: eis-me aqui, Senhor. Ele vai procurar, aleluia, aqueles que quando ele
diante de mim. E aqueles que estiverem então ali determinados a ouvir a voz de Deus e dizer sim para Ele, esses então serão usados para trazer avivamento em cima dessa terra. Esses que não temem o mal e a morte, esses que não estão preocupados se vão viver ou se vão morrer, o que importa é que eles estão fazendo alguma coisa. Havia decretos. Naamã já tinha se levantado para destruir, exterminar, mas esse foi o seu maior erro. O maior erro. Ai daquele que se levantaram contra a igreja de Cristo. Ai daqueles que se levantaram contra o povo de Deus. Ai daqueles que armaram decretos para destruir a igreja de Cristo. Ai daqueles. Tem homens soberbos e poderosos em cima dessa terra que eles acham que eles podem tudo. Que eles acham que na hora, mas um homem, mesmo ele muito poderoso e inteligente, ele sabe que ele tem poder, mas o seu poder é limitado. Então tem alguns que eles mesmo não sendo crentes, eles não ousam mexer com a igreja de Cristo. Mas aqueles que não têm a Deus e nem aos homens, em muitos casos eles se levantam sim contra a igreja de Cristo, usados por Satanás, para tentar calar a nossa voz, para tentar nos parar. Mas eu acredito que tem pessoas aqui nessa manhã, louvado seja Deus, que são corajosos, que são determinados, que vão sair daqui hoje nessa manhã dizendo assim, ó, assim como muitas mulheres aqui nesse país foram usadas para defender as mulheres moçambicanas, assim como muitas mulheres se levantaram ao meio a uma nação predominante machista, mas se levantaram com garra, com coragem e com fé para defender as nossas mulheres moçambicanas, nós também se levantaremos, louvado seja Deus, aleluia, para continuar defendendo a igreja de Cristo na terra, para continuar defendendo os princípios que Deus estabeleceu para a sua igreja, para continuar levando a palavra do Senhor Jesus Cristo e ganhando almas nos confins dessa terra, nos lugares mais obscuros dessa nação. A história de Esther é um bom exemplo de como o avivamento influencia a história da humanidade. A intervenção divina é a única razão pelo qual permanecemos de pé quando tudo aponta para a nossa aniquilação. É bem verdade que nós podemos jejuar e orar, mas se Deus não intervir por nós, nós seremos aniquilados. Mas Deus nos deixou uma ferramenta poderosa, poderosa. O que Esther fez? Esther chamou o povo para jejuar e para orar. Esther chamou o povo para se humilhar. Nós temos uma arma poderosa, e quando nós dobramos os nossos joelhos para lutar pela causa de Deus, para lutar pelo seu reino, Ele intervém por nós. Ele se levanta em nosso favor. Nós estamos lutando por uma causa que não é nossa, nós estamos lutando pela causa de Deus. Nós estamos lutando pela obra que não é nossa, mas nós estamos lutando pela obra de Deus. E aí ele vê alguém indignado, insatisfeito. A palavra de Deus vai nos relatar dizendo, louvado seja Deus, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um homem, de uma mulher indignado com uma nação perversa, corrompida. A oração de uma mulher em prol de uma nação que está andando para uma apostasia pode muito em seus efeitos. Quando uma mulher, um homem dobra os seus joelhos aqui na terra para orar em prol da causa de Deus, Ele intervém para levantar um grande avivamento em cima dessa terra. Mas cadê os homens e as mulheres determinados desse lugar? Cadê as pessoas que vão verdadeiramente se posicionar aqui nesse lugar? E dizer, é bem verdade que o inimigo está se levantando todos os dias.
Mas, no entanto, nós vamos nos unir em oração. Nós vamos unir e Deus vai intervir por nós. Que Deus abençoe a todos nós aqui nessa manhã. Que Deus ajude a todos nós. Para finalizar essa mensagem, Deus ele já nos deixou um padrão de exemplo. Deus já nos deixou. E o maior padrão de exemplo que Deus nos deixou foi Jesus Cristo, Filho de Deus. Já havia um decreto de exterminação, mas ele desceu lá do alto céu e andou no meio de nós. Aleluia. Cravou lá na cruz esse decreto contra nós. Ele é o nosso padrão a ser seguido. Ele é o nosso padrão a ser seguido. Quando tudo já parecia acabado, quando tudo já parecia, quando as pessoas já estavam desesperançosas, quando as pessoas achavam que já não havia mais saída, uma grande luz resplandeceu diante deles, a luz da salvação. Jesus é o nosso maior padrão de exemplo. Que nós sejamos Cristos esparramados por essa terra, determinados, se levantando e se posicionando e dizendo: nós vamos continuar fazendo a diferença. Nós seguiremos o exemplo de Cristo, que desceu aqui nessa terra para salvar a humanidade inteira. Fica de pé, por favor, louvado seja Deus. Quem entendeu a palavra, glorifique e exalta o Senhor Jesus Cristo. Se você entendeu mesmo, glorifica com mais alegria.